Olá, bom dia a todos. Estamos aqui nesse workshop que é como começar com consultoria de RH. Então, vocês que estão aqui presentes, eu agradeço muito a participação de todas vocês aqui. E hoje vai ser um workshop que eu vou trazer para vocês alguns insights e os 4 pilares de como que você pode trabalhar com consultoria de RH. Bom, deixa eu me apresentar então. O meu nome é Andressa Natalina e a minha missão aqui hoje é ajudar vocês a conhecer os 4 pilares para trabalhar com consultoria de RH. Espero que vocês estejam tão animadas quanto eu estou. Assim, preparei demais esse workshop aqui para trazer para vocês e foi muito gratificante, assim, cada slide que eu preparei aqui para vocês. Então, falando um pouco assim sobre mim, né? Afinal, a gente além de ser profissionais, né? Eu sou uma pessoa, né? Sou um ser humano que está atrás da profissional de recursos humanos. Então, eu sou natural de Santa Catarina. Eu morei grande parte da minha vida na Grande Florianópolis e eu me mudei para São Carlos, São Paulo, faz 2 anos apenas. E aqui eu abri a minha consultoria de RH. Então, tenho um filho de 12 anos, tenho também 3 cachorros, né? Que eu aprendi a gostar, porque antes eu não gostava de cachorro e meu filho e meu marido gostam muito. E hoje eu não sei mais viver sem os meus 3 cachorros. Além disso, eu sou apaixonada também por aprender e sempre eu estou comprando algum curso ou lendo algum livro, então pode ter certeza, no meu cartão de crédito ou tem curso ou tem livro que eu comprei. E assim, uma curiosidade que também pouca gente sabe sobre mim é que eu tinha pânico de falar em público. Até fiz uma postagem no meu Instagram falando um pouquinho desse momento que eu passei na minha vida, que eu entrava em pânico realmente de falar em público. Hoje eu consegui superar, eu falo com bastante facilidade, após também de muito treinamento, de muita técnica também que eu aprendi, de cursos de oratória, enfim, de eu também ir para a arena mesmo e falar em público e me expor, eu consegui superar, né, esse medo. Ainda sei que eu tenho muita coisa para aprender em relação à oratória, mas em relação ao que eu era antes e o que eu sou hoje, nossa, é uma mudança assim de 360 graus, assim, é totalmente diferente. A Andressa que não conseguia falar em público da Andressa hoje que fala em público normalmente. E em relação à minha carreira, né, de recursos humanos, atualmente eu trabalho como consultora e mentora de RH. Então, eu sou mais focada na consultoria de RH, eu desenvolvo consultores de RH, eu tenho um curso para desenvolver, né, consultores de RH, e tenho a mentoria também para desenvolver consultores de RH, tanto consultor interno quanto consultor externo. O interno é o chamado business partner, que muita gente conhece. E o tema desse workshop, ele está presente na minha vida, no meu dia a dia, nos últimos 2 anos, porque há 2 anos eu abri a minha consultoria de RH, enfrentei os desafios de trabalhar por conta própria, né, como autônoma, e por isso que eu venho trazendo esse conhecimento para mais e mais pessoas. Então, por exemplo, hoje eu atuo como consultora de RH em pequenas e médias empresas aqui de São Carlos, São Paulo, aqui da região, também na região ali de Campinas, e eu já trabalhei com RH no corporativo registrado CLT, para, por exemplo, para a Tivit, que é uma empresa de grande porte, e na qual eu fiquei durante 8 anos, e a minha jornada com recursos humanos começou na Tivit. Eu passei num processo seletivo interno e comecei a trabalhar com RH. Então, nessa época, quando eu estava começando, eu tinha muita dificuldade assim sobre o que era o RH, porque eu nunca tinha trabalhado com RH, eu não conhecia. Então eu comecei atendendo o balcão de RH, eu entregava vale transporte e além disso, eu fazia o recebimento de reclamações por telefone pelo SACI, que era o serviço de atendimento ao cliente externo que a gente tinha lá na empresa. E nesses 13 anos de RH, eu venho aprimorando as minhas habilidades técnicas com cursos e com vivências de RH.
Então, antes ali de eu começar com recursos humanos, eu já trabalhei como, por exemplo, balconista de padaria, já trabalhei como atendente de telemarketing, já trabalhei como auxiliar de produção. Então, eu sempre fui de colocar a mão na massa mesmo, não tenho medo de trabalhar. E ainda hoje eu continuo assim aprendendo, né? E vou continuar aprendendo sempre, porque a gente nunca sabe tudo, a gente sempre tem algo a aprender. Mas eu vejo que quando a gente domina um assunto, a gente é capaz de ter um impacto imensurável no mundo, com ensinamentos, com as nossas ideias, e principalmente a gente tem uma preocupação genuína, eu, por exemplo, tenho uma preocupação genuína em tornar a vida de alguém melhor através do conhecimento, porque o conhecimento foi que tornou a minha vida melhor, e eu tenho certeza que pode, através do conhecimento, o conhecimento pode tornar a vida de muitas outras pessoas melhor, inclusive de vocês que estão aqui hoje nesse workshop. E, no caso, por isso que, para mim, dar aulas, fazer mentoria, para mim é extremamente gratificante, porque eu tive a minha vida transformada através do conhecimento. E é por isso que hoje eu estou aqui para ajudar vocês a dominar esse assunto, né, de consultoria de RH, e também para vocês melhorarem o desempenho de vocês no seu dia a dia. Então, chega, né, de eu falar sobre mim, e vamos para o treinamento, né? Vamos realmente para a parte de conhecimento. Aqui eu trouxe uma foto, essa daqui é eu, quando eu iniciei no RH em 2008. Então, eu também fazia o cadastro de admissão no sistema, eu fazia o atendimento no balcão do RH, fazia o atendimento no SASSI, que era o Serviço de Atendimento ao Cliente Interno, e eu cadastrava as admissões no sistema de RH, no sistema da Folha. Era o sistema, se eu não me engano, era o Microsiga. Não me engano, não, agora me lembrei, tenho certeza, era o Microsiga. Então, eu cadastrava as admissões no sistema, pode ver que tem um monte de carteira de trabalho, um monte de CTPS, um monte de contrato, a documentação, né, que vinha do recrutamento e seleção para mim, e eu cadastrava no sistema. Aqui também eu trouxe uma foto da minha família, eu, meu filho, né? Meu filho tem 12 anos, e o meu marido. Então, a gente gosta de praticar esporte, eu, por exemplo, faço aula de dança, mas a gente anda de bicicleta, a gente tem uma vida, assim, a gente gosta de bastante atividade física. E aqui o meu filho, né, com uma das nossas cachorras. A gente tem 3 cachorros, o Lorde, a Nina e a Atena, que é a mais novinha. Aqui meu filho está com a Nina. Então, ele também é apaixonado por cachorro. Então, volta e meia, eu vou olhar ele, ele está lá com os 3 cachorros sentados e os 3 cachorros em cima dele, assim. Ele ama demais cachorros. E eu aprendi a gostar por causa dele e do meu marido. Hoje eu também amo cachorro. Eu acho que são animais assim muito muito carinhosos, eles entendem muito a gente, assim, e é muito bom, assim, é uma experiência muito bacana a gente ter cachorros na família. Então, a agenda de hoje, o que a gente vai aprender? A gente vai aprender, eu dividi a agenda em 3 partes. A primeira parte é conhecimentos técnicos importantes, que são os 4 pilares para começar com consultoria de RH. Então, desenvolver-se como consultor de RH no cenário atual das empresas, tornar a área de RH, o segundo pilar é tornar a área de RH a principal protagonista na aceleração de mudanças e cultura organizacional. O terceiro pilar é conhecer as ferramentas importantes e selecionar quais são as que vão fazer a diferença para a sua realidade. E o quarto pilar é apresentar para vocês as habilidades necessárias para influenciar e trazer soluções que reflitam ali nos indicadores do negócio. O segundo momento da nossa agenda voltou o slide aqui, deixa eu mostrar para vocês novamente. O segundo momento da nossa agenda de hoje é um estudo de caso. Então, eu trouxe um vídeo de uma pessoa, né, que se apresentou no TED Brasil. É uma pessoa, inclusive, de Florianópolis, no TED de Florianópolis.
e ela fala sobre a igualdade dentro das empresas. Então, o nosso estudo de caso vai ser como promover a igualdade dentro das empresas, e eu trouxe algumas questões para reflexão que a gente vai juntos refletir sobre esse vídeo e sobre como trazer, por exemplo, ações para a empresa para que promova a igualdade dentro ali da organização, para que nosso trabalho como consultoria possa ajudar as empresas nesse quesito de igualdade, diversidade e igualdade, né? Que hoje a gente vê muito se falar. Mas como praticar isso? Como colocar isso no dia a dia das empresas? Como fomentar essa diversidade e essa igualdade dentro do ambiente organizacional? E a terceira parte da nossa agenda de hoje é a mentoria de RH em grupo. Então, eu vou, ali nos momentos finais, cerca de 40 minutos, eu vou fazer uma mentoria com vocês. Então, eu vou explicar para vocês como que funciona uma mentoria e vocês podem expor quais são as suas dificuldades e eu vou ajudar vocês nesse momento através de uma mentoria totalmente gratuita que eu vou oferecer para vocês no final do nosso workshop de hoje. Então, bora começar, gente? Então, o que acontece? Hoje, a gente tem um inimigo comum. Qual que é o inimigo? Quem aqui que vai falar quem que é o nosso amigo? Quem que vai adivinhar quem que é o nosso amigo, inimigo, aliás, inimigo em comum que a gente tem hoje, que afeta tanto a economia, a empresa, os funcionários, o cliente e você como consultor de RH, você como RH. Quem que vai chutar quem que é esse inimigo? Ninguém? Tá, então o nosso inimigo, temos muito de suspense agora. É o apagão de mão de obra qualificada. Exatamente, esse apagão de mão de obra qualificada. Inclusive, eu trouxe uma matéria para vocês aqui, apagão de mão de obra está à nossa porta, avalia economista Ricardo Henrique. Então, para o superintendente executivo do Instituto Urbano, o Brasil ele precisa dar prioridade à educação para não haver um cenário de desemprego crônico. E a educação, no caso de mão de obra qualificada mesmo, de pessoas. Eu nem gosto de chamar de mão de obra, eu gosto de chamar de cérebro de obra, assim, porque mão de obra fica uma coisa muito mecanicista, muito da época lá de Taylor, de Fayol. Então, eu gosto de dar um outro nome, porque as pessoas dentro das empresas, elas são extremamente importantes para o desenvolvimento. Aqui no Instagram eu estou fazendo a live, mas eu já vou encerrar daqui a pouco aqui no Instagram e vou continuar aqui só com vocês. Então, assim, diante desse problema, nós precisamos de uma solução que seja boa para todos. Então, uma delas que vai ser exposto hoje aqui nesse workshop é a consultoria de RH, que ela pode ser uma consultoria interna, que é o chamado business partner, ou uma consultoria externa, onde você pode trabalhar como autônomo, como PJ, enfim, como contrato ali temporário. Existem várias alternativas para você trabalhar com a consultoria de RH. E assim, eu vou explicar para vocês, até trouxe uma historinha aqui para vocês, de como que surgiu e o que realmente, de fato, é a consultoria de RH, né? Então, a consultoria de RH... assim, em um dia, em plena época lá do Homem das Cavernas, um caçador, ele estava afiando a lança da sua espada para ele poder defender o seu clã, né, e também para poder trazer alimentos para o seu clã. E ele afiando a ponta da lança, ele estava fazendo atrito, ele pegava qualquer tipo de pedra que ele visse ali na frente, fazia o atrito ali para fazer a afiação. Quem cozinha sabe como é que é para afiar. Eu peço para o meu marido afiar a faca, né? Mas a gente sabe que tem que ter um atrito ali na lâmina para ela ficar afiada, senão ela fica cega, né? Chamado que fica cega.
Então, esse caçador lá no tempo das pedras, lá no tempo de Flintstones, até trouxe o desenho aqui dos Flintstones para vocês, que como nasceu a consultoria. Então, assim, esse homem das cavernas estava afiando. Aí, ali, naquele momento, estava passando um peregrino, uma pessoa que estava andando por ali, de repente viu ele afiando em qualquer pedra, chegou para ele e falou: olha, se tu afiar desse jeito, vai ser muito mais demorado, eu posso te ajudar nesse sentido. E ajudou ele a escolher a melhor pedra, que não podia ser uma pedra macia, tinha que ser uma pedra específica, para que ele pudesse amolar ali, afiar a ponta da lança dele. Ele escolheu a pedra e explicou para ele. Esse caçador, ele, ao utilizar a pedra que o peregrino mostrou para ele viu que aquilo era muito mais rápido e a ponta da lança dele estava muito mais afiada. Ele ficou surpreendido com aquilo, porque anteriormente ele demorava muito mais tempo para molar, porque simplesmente ele pegava qualquer pedra, porque ele aprendeu com o pai dele, que era assim, você pega essa pedra que está aqui na sua frente e você amola a ponta da sua lança. Só que ele viu com o peregrino que não era bem assim, e ele se sentiu muito agradecido. E ele deu para aquele peregrino comida, deu, enfim, mantimentos para a viagem dele e até um amuleto lá da sorte, um dente de leão, que naquela época era uma relíquia. O peregrino saiu feliz da vida e aí nasceu a consultoria. Então, a consultoria, ela é muito mais simples do que se pode imaginar. Então, e eu gosto de simplificar tudo, eu não gosto de nada complexo, de nada complicado. Eu acho que tudo pode ser simplificado. Então, o papel do consultor nada mais é do que melhorar as condições do cliente. Então, eu trouxe essa frase aqui do Alan Weiss, que é um livro que eu li, que é a Bíblia da Consultoria, e ele fala sobre essa história, né, desse peregrino. Enfim, eu adaptei aqui para a gente conseguir entender melhor, porque no livro ele fala de uma maneira muito mais técnica, enfim, com umas palavras muito mais difíceis, mas eu trouxe de forma adaptada para vocês entenderem que o papel do consultor nada mais é do que melhorar as condições do cliente. E como que a gente vai melhorar as condições do cliente? É o que a gente vai aprender hoje aqui nesse workshop, que eu estou muito feliz aqui de estar com vocês, de trazer esse conhecimento aqui para vocês. Eu vou encerrar aqui no Instagram, eu agradeço a presença das pessoas que estavam aqui no Instagram, mas agora a gente vai trabalhar aqui somente a gente. Então, eu trouxe aqui o primeiro pilar que a gente vai aprender hoje, é o pilar que é desenvolver-se como consultor de RH interno ou externo no cenário atual das empresas. Isso aqui eu já passei para vocês. Para a gente aprender, né, esse primeiro pilar, a gente precisa entender a evolução do RH. Então, a evolução do RH ele começa como RH 1.0, onde o foco desse RH é no processo e no serviço. E tem ali o departamento pessoal, onde esse RH ele cuida de pagamentos, benefícios, admissão e demissão, né? Aqui, lá naquela época lá de Taylor e Fayol, na época mecanicista, no caso, as pessoas não eram com frequência demitidas, né? A demissão ocorria, às vezes a pessoa ficava a vida inteira trabalhando numa empresa só. Então, não é que nem hoje, que as pessoas passam por várias empresas, elas estão mais em busca de propósito. Naquela época não existia muita a demissão. E a gente tem daí uma evolução para o RH 2.0, que o foco é na gestão. Então, é os controles e gestão. A gente tem os sistemas, os indicadores, melhoria dos processos e melhoria da gestão. No RH 3.0, o foco é na gestão de pessoas. Então, na gestão de pessoas, a gente já vê a questão de treinamentos, de treinar essas pessoas, a questão de avaliar, de avaliações,
do clima organizacional, da performance dessas pessoas dentro da empresa. Mas tudo somando ao que já existia, a pagamento, benefício de missão, a sistemas, indicadores e melhorias dos processos e melhor gestão. No RH 4.0, o foco é na liderança e no digital. Então, a gente tem ali uma revolução industrial, que é a revolução 4.0, que a gente está vivendo. E a gente já tem também uma revolução que é a 5.0, outra revolução industrial. Ali na revolução 4.0, que a gente tem o RH 4.0, o líder faz a gestão de pessoas. Então, tem a digitalização de processos, tem o desenvolvimento de líderes, o foco é nas pessoas e nas equipes, tem a carreira e tem a sucessão, e tem os potenciais que a gente tem, os talentos, né, que a gente visualiza dentro das empresas. E a transformação cultural, que é o RH 5.0, que é o empoderamento das equipes. Então, nesse empoderamento das equipes, a gente trabalha com a descentralização, a participação e decisão compartilhada. Então, não é só mais a decisão centralizada, não a gente passa a descentralizar essa participação, a gente compartilha essa decisão, tem o foco ali na agilidade, no RH ágil, a inovação, então a gente traz inovações para o RH, então aqueles processos que eram muito mecanicistas, como pagamento, benefício, admissão, eles passam a serem mais trazer inovação, e eles passam a ter uma digitalização. Então, a gente passa a ter uma digitalização nesses processos. Tanto é que hoje o arquivo, ele é digital. A gente, por exemplo, quando eu trabalhava na Tivit, a gente tinha uma sala enorme só para o arquivo, que era o arquivo morto, né? Porque depois que a pessoa era demitida, a gente colocava nas caixinhas e mandava lá para o arquivo morto. E quando havia um processo trabalhista, uma ação trabalhista ou uma auditoria, a gente tinha, e era pedido na auditoria algum documento de algum desligado, a gente ia lá no arquivo morto pegar. Então, quando eu saí da Tivit, já estava vendo esse processo de digitalização do arquivo. Então, a gente vê hoje os arquivos sendo digitalizados, a admissão digital, né? Então, hoje tem uma tecnologia presente no dia a dia do RH. Então, a tendência é que ele se torne mais digital possível. E a gente tem o desenvolvimento de equipes. Então, hoje o RH ele está muito presente no desenvolvimento dessas equipes. Então, a gente precisa desenvolver esses líderes. E a gente tem as multipotencialidades e a diversidade. Então, hoje está muito presente, que é a transformação cultural, de a gente ter... trazer essa multidiversidade, essa multipotencialidade para realmente agregar no dia a dia do RH. Então, trazer conhecimentos, por exemplo, de marketing, trazer conhecimentos, por exemplo, de outras áreas para poder agregar ali no nosso dia a dia do RH. Então, diante disso, a gente vê a pandemia da Covid como uma forma de acelerar algumas tendências. Então, a gente tem as tendências hoje de RH. Que tendências são essas? Eu trouxe aqui 8 tendências que a gente não vai se aprofundar muito mesmo, porque não temos tempo para isso, mas só para vocês terem uma noção de que as 8 tendências que hoje a gente tem, que a Covid-19 acelerou, foi, por exemplo, a saúde mental e emoções no ambiente de trabalho. Então, hoje isso é muito discutido. Era lá em 2008, 2010, por exemplo, era algo que não era um tabu dentro das empresas, a questão da saúde mental e as emoções. Então, era aquilo que tinha que separar o que era profissional e o que era pessoal, sabe? Você não podia expor muito as suas emoções no ambiente de trabalho. Isso era visto como até um certo preconceito. E muitas vezes as pessoas que se afastavam por depressão, que tinham lá o CID de depressão, de algumas
doenças, não digo, algumas doenças realmente emocionais. Isso era visto com um certo preconceito. Mas hoje a gente vê que isso, a gente precisa tratar isso, a gente precisa ter ações que auxiliem ali a empresa a combater isso no dia a dia. E a gente não pode separar o que é pessoal e o que é profissional. A gente é um ser humano, e esse ser humano, ele é sistêmico. A gente tem um sistema holístico. Então, uma coisa depende da outra. Se você não está bem, se o seu emocional não está bem, se você, por exemplo, está sofrendo um bullying organizacional ali, porque tem um bullying também no ambiente de trabalho, isso vai te acarretar de você não mostrar, por exemplo, as suas potencialidades. Então, isso precisa ser visto, isso precisa ser tomado atitudes dentro da empresa para que não gere essa cultura, por exemplo, a cultura da vergonha, a cultura do bullying, a cultura de, você errou, vou apontar o dedo porque você errou. Então, isso precisa ser visto, porque num ambiente que você se sente bem, num ambiente que você está tranquilo para falar com o seu líder imediato, com certeza você vai ter um rendimento melhor. E se você está bem na sua vida pessoal, isso também vai afetar ali na sua vida profissional também. Então, hoje a gente tem que ver a empresa realmente de uma forma holística, sistêmica e holística, que uma coisa depende da outra. Um departamento está interdependente do outro, assim como a vida pessoal dela afeta na sua vida profissional também. Ela tem filho, ela, enfim, está vivendo um momento de separação. Como que a empresa pode atuar nisso? Como que a empresa pode melhorar o ambiente de trabalho para que ela se sinta bem, se sinta confortável naquele ambiente e para que ela também tenha, por que não, um tratamento, às vezes, psicoterapêutico para resolver as questões dela pessoais. Então, isso é importante. Além disso, a gente vê novas formas de contrato de trabalho. Uma delas é a pejoratização, que a gente está escutando muito essa tendência. O que é a pejoratização? É a questão de PJ, ou até mesmo de autônomo, de você contratar. E aí entra a questão do consultor de RH. Ou ele pode ser um consultor interno, registrado CLT, cumprindo ali a carga horária, ou ele pode ser um contrato de trabalho temporário, ou ele pode ser autônomo, tá? Não tem problema nenhum, inclusive você pode emitir nota fiscal como autônomo, ou você pode ser uma pessoa jurídica, ter um CNPJ. Então, existem várias formas de você trabalhar, e essas novas formas de contrato de trabalho afetam diretamente o RH também, na forma como ele pode prestar um serviço para as empresas. A flexibilização de benefícios e remuneração. Essa flexibilização a gente vê, por exemplo, uma cesta ali de benefícios, onde o colaborador, no momento da admissão, ou até quando ele está lá dentro da empresa, ele pode optar, eu quero 20% em vale alimentação, 30% em vale refeição, 20% os outros 20% em academia, sabe? Ele ter essa flexibilização ali do benefício. Hoje a gente vê algumas empresas praticando isso, inclusive a última empresa que eu trabalhei, que era a Flex BPO, ela já estava implantando essa flexibilização de benefícios e também a remuneração. Hoje a remuneração, ela não é só uma remuneração de salário, de dinheiro, ela também tem a remuneração emocional. Então, as empresas precisam estar abertas a essa flexibilização. Esse cenário que a gente está vendo hoje. Ali o Lean Office versus o Home Office, o Lean Office, que é ali o escritório enxuto, e também tem o versus o Home Office, que o Home Office a gente viu muito na pandemia, e às vezes também tem a questão ali da híbrida, né, de um pouco trabalhar home office, um pouco trabalhar no escritório, um escritório totalmente enxuto, ou, enfim, realmente a questão da flexibilização também da forma de trabalhar. Educação online versus as educações presenciais, e o Learning, por exemplo, que é uma educação online que as empresas oferecem.
versus os eventos presenciais. Então, hoje a gente vê isso muito presente, isso aconteceu após a Covid-19. Um novo modelo de liderança, então a gente precisa também, o RH estar junto com os líderes, porque hoje a gente tem esse líder que ele está muito mais à mercê de mudanças, realmente. Uma das mudanças foi justamente do dia para a noite, lá em março de 2019, a gente, por exemplo, agora tem que ter as equipes totalmente remotas. Então, que liderança que ele precisa, como que ele pode estar no dia a dia desses profissionais que estão home office, como que ele pode acompanhar, como ele pode desenvolver, como ele pode mensurar esses resultados. Então, a gente vê esse novo modelo de liderança, a transformação cultural, que hoje a questão da diversidade e inclusão está muito presente nos negócios, nas empresas, e o RH precisa se atentar a isso, a gente precisa saber que essa é uma tendência que já está no dia a dia das empresas. E o RH como parceiro de negócio, o RH ali como uma parceria. Aqui, como parceiro de negócio, eu não falo nem na questão ali de, eu vou querer uma porcentagem no... Mas é uma questão de parceria mesmo, de RH trazer essa contribuição para a empresa, de uma forma estratégica, para que a empresa possa crescer e também o consultor de RH possa crescer. Então, é uma via de mão dupla. Então, o consultor, ele leva essas questões, ele traz já esse RH, essa consultoria já com essas tendências, e ele tem em troca também um crescimento, uma valorização do seu trabalho, uma maior participação ali no cenário da empresa, certo? Então, é uma via realmente de mão dupla. O segundo pilar é tornar a área de RH a principal protagonista na aceleração de mudança e de cultura organizacional. Então, é assim, eu trouxe até deixa eu voltar aqui o vídeo. Eu trouxe até um vídeo que eu fiz no meu Instagram, ali no Reels, e é um pouco só para trazer um pouco de humor, assim, para esse momento, até para que vocês possam fixar melhor a questão do protagonismo. Então, vou mostrar aqui para vocês esse vídeo. Então, o que é ser protagonista? Quem quer responder essa pergunta? O que é ser protagonista para vocês? Então, o protagonismo... Então, o protagonismo, quando a gente fala de protagonista, esse termo protagonista, a gente vê muito na questão das histórias, nas histórias lá de Hollywood, nos filmes de Hollywood, nas novelas da Globo. Quem que é o protagonista? Quem que é o vilão? Então, o protagonista é justamente aquele que ele toma uma atitude, que ele é o principal ali naquela história, naquele ambiente. Então, como que o RH ele pode se tornar protagonista? Como que ele pode se tornar ali um referencial na questão de mudança e de cultura organizacional? Então, o protagonismo é você trazer o RH como uma principal referência na questão de mudança e de cultura organizacional. Então, as mudanças, elas começam através da compreensão da necessidade que precisa mudar. Então, alguma coisa não está certo. Se a minha empresa não está faturando, se a minha empresa está demitindo muita gente, tem uma taxa muito alta de turnover, tem uma taxa muito alta de absenteísmo, o que está acontecendo? Alguma coisa precisa ser feita. Existe um problema e a gente precisa resolver esse problema, e para que esse problema seja resolvido, muitas vezes a gente precisa mudar. A gente precisa mudar paradigmas, a gente precisa mudar conceitos, a gente precisa fazer uma mudança, só que sem esquecer as nossas raízes. Qual que é a história daquela empresa? Qual que é a missão daquela empresa? Qual que é a visão? Porque como que ela é? Uma empresa familiar? É uma empresa que não é mais familiar? É uma empresa que ela é descentralizada? Qual que é o modelo de gestão daquela empresa? Então, a gente precisa avaliar isso. Ou esse modelo de gestão também precisa mudar? Só que sem
deixar de lado a cultura ali, a história, os valores, e disseminar uma cultura ali de inovação. Então, isso precisa ficar muito bem claro para vocês. Quando a gente vai trabalhar com uma empresa, aqui a gente está com uma taxa muito alta de absenteísmo, a gente está com uma taxa muito alta de turnover, ou a gente quer implementar uma questão aqui de diversidade e inclusão, como que a gente faz isso? Então, alguma coisa precisa ser mudada ali. Só que, quando é realizada essa mudança, o RH ele precisa estar muito atento, por isso que é a questão de diagnóstico, de fazer perguntas pertinentes, para que haja essa mudança sem esquecer as raízes dessa empresa, sem esquecer a sua missão, a sua visão e os seus valores. Isso eu friso muito, a questão de missão, visão e valores da empresa, a questão da história da empresa. Então, precisa ser realizada a mudança? Sim, mas de que forma vai ser realizado? De que forma vai ser... Às vezes, precisa também que isso seja disseminado ali na cultura organizacional. Qual é o tipo de cultura? A gente precisa fazer uma pesquisa ali de clima para ver como é que está como é que tá a cultura organizacional daquela empresa, ou uma pesquisa de clima, enfim, ou uma outra forma de mensurar a cultura daquela empresa. O terceiro pilar aqui que a gente vê, então, como a gente viu ali, só voltando uma questão ali das mudanças, então as mudanças elas começam através da compreensão da necessidade de que precisa mudar. E o papel ali do RH, ele ajuda as pessoas a entenderem por que mudar é importante, por que é necessário fazer essa mudança. Além também de perceber as mudanças e tomar atitudes para concretizá-las. Será que a gente precisa mudar agora? A gente precisa ir para o digital? A gente precisa implementar sistemas? O que a gente precisa fazer? Então, o RH ele precisa fazer tudo isso, mas respeitando a cultura organizacional, mantendo a sua essência, a sua história e valores, e dessa maneira trazer os resultados necessários para o negócio. Então, dessa forma, a gente vai contribuir para o crescimento da empresa e também contribuir para o nosso papel como consultores de RH. O terceiro pilar, para a gente começar com consultoria de RH, é conhecer as ferramentas importantes e selecionar quais são as necessárias para a sua realidade. Então, eu trouxe aqui uma lista de ferramentas. Quando a gente fala de ferramenta, eu até trouxe aqui. Então, as boas ferramentas de recursos humanos, elas precisam responder de forma simples às necessidades básicas de RH e também ali da empresa como um todo. Então, quando a gente fala de ferramenta, a gente pode utilizar qualquer tipo de ferramenta, seja ele um software, um mega power, assim, enfim, sofisticado, ou a gente pode utilizar uma planilha de Excel, ou a gente pode utilizar uma ferramenta, às vezes no papel, uma análise de SWOT, a gente vai, enfim, tem a matriz de SWOT, até para melhoria contínua a gente tem algumas ferramentas. Então, por exemplo, a planilha de avaliação por competências, planilha de controle de funcionários, planilha de mapeamento de competência, plano de cargos e salários. Eu trouxe aqui essas planilhas que eu utilizo, mas você pode utilizar qualquer tipo de ferramenta para que possa melhorar a performance ali da sua consultoria de RH, até para que possa analisar. Até mesmo algumas perguntas no momento do que a gente vai fazer uma consultoria de RH, que eu até trouxe aqui um plano, um case para vocês, por exemplo, o 5W2H, que a gente faz perguntas, o porquê, como. Então, a gente tem uma série de perguntas para fazer quando a gente faz essa consultoria de RH. E o quarto pilar, o quarto e último pilar, é apresentar para vocês as habilidades necessárias para influenciar e trazer soluções que vão refletir nos indicadores do negócio. Então, para você realmente, como consultor de RH, ter trazer, né, essas soluções que vão refletir diretamente ali na empresa, que a empresa vai dizer, nossa, eu preciso contratar esse consultor de RH, porque esse consultor de RH vai melhorar a minha vida. E, de fato, você pode, não só a minha vida, né, mas a vida da empresa, né, na vida ali do dono, do CEO, do dono do negócio, mas também a vida da empresa.
E você, como consultor de RH, pode fazer isso, tem potencial para isso, apenas você precisa conhecer, né? Você precisa adquirir esses conhecimentos que eu faço também, trago esses conhecimentos através de um curso de consultoria de RH e através da minha mentoria de recursos humanos. E o que eu costumo utilizar é a mandala das competências do Dave Urich. Então, nessa mandala de competências, foi lá uma pesquisa que ele fez em 2016, no mundo inteiro, e ele trouxe essas competências que são necessárias, são as habilidades necessárias que o profissional de recursos humanos ele deve ter para agregar valor ao negócio. Então, aqui ele dividiu essa mandala em três patamares ali. Então, tem os facilitadores organizacionais, que são os estratégicos, são as habilidades estratégicas do negócio. Então, é o RH ser líder de mudança e cultura, ele ser um curador do capital humano e um administrador de recompensa, que a recompensa entra ali benefícios e remuneração. Ali no segundo nível, tem as competências essenciais, que é o RH ser um posicionador estratégico, um navegador de paradoxos ali, o que é um navegador de paradoxos? É você influenciar, você falar, às vezes, algo que seja negativo, mas de uma maneira que seja uma maneira agradável e que tenha argumentos. Então, você muitas vezes discordar sem ser desagradável. É uma questão de ser político, de ter algumas habilidades políticas para você realmente falar algumas coisas que precisam serem faladas. E ser um ativista com credibilidade. Então, o RH realmente ser um ativista das pessoas, ali dos recursos humanos, né? Que a gente tem a palavra recursos humanos, porque são os recursos, a gente tem. Não que o RH seja comparável a um recurso financeiro, de maneira alguma, mas ele é um recurso humano da empresa, e um capital, na realidade, um capital humano ali da empresa, que a empresa precisa valorizar, e o RH ele precisa ser um ativista com credibilidade dessas pessoas, e de trazer, né, justamente alinhar as pessoas, enfim, com o negócio ali, para que ambos fiquem satisfeitos, tanto a empresa, né, satisfeita com os resultados, e as pessoas também se sintam satisfeitas de trabalharem ali naquela empresa. E o terceiro é facilitadores de entrega. Então, o RH ele faz as suas entregas através, por exemplo, da gestão de compliance, que é a questão trabalhista mesmo. Então, por isso que é importante que o RH tenha um entendimento ali das leis trabalhistas, e também dos manuais internos, enfim, tudo isso para não só em benefício da empresa, mas em benefício do funcionário também. Então, é importante que todas as empresas têm manuais internos, têm regras, e além da questão da CLT também, tá? Intérprete e designer de dados analíticos, então é aquela coisa, você tem um software de mega power de última geração, você faz a mensuração lá dos resultados, show de bola. E agora, como é que a gente vai interpretar esses dados ali? O que a gente vai fazer com esses dados? Porque não adianta nada, você tem um mapeamento 360, ultra mega power, você foi lá e implementou, as pessoas responderam, enfim, os líderes fizeram os feedbacks, tudo muito maravilhoso, mas esses feedbacks estão alinhados à estratégia da empresa? Estão alinhados, você consegue analisar para que desses dados surjam ações para melhoria contínua? Aí é que tá. Então, você precisa ser um intérprete, precisa saber interpretar esses dados que você mensurou, tá? Então, não basta apenas mensurar, você tem que saber interpretá-los e tomar ações em cima disso. E ser um integrador de mídia e de tecnologia. Então, utilizar software, não sou nada contra, pelo contrário, sou totalmente a favor da tecnologia estar presente no dia a dia.
de você utilizar, integrar, né, a mídia social também, as mídias, LinkedIn, Instagram, como que a gente faz aqui uma forma de melhorar o nosso endomarketing, como que a gente pode atrair pessoas para trabalharem na nossa empresa, que hoje também tem o funil ali de recrutamento e seleção, que esse funil vem muito ali do marketing digital, né? Então, realmente, você fazer essa integração das mídias e da tecnologia para realmente fazer uma entrega muito melhor, que está lá no nível tático, são os 3 níveis, estratégico, operacional e tático. Ali as competências essenciais tá ali no meio, né, que é posicionador estratégico, navegador de paradoxos e ativista com credibilidade. Então, agora a gente vai para o nosso estudo de caso. O estudo de caso eu vou fazer somente com as pessoas que estão participando aqui do workshop. Eu agradeço a todos. E a gente aprendeu muita coisa hoje aqui, os 4 pilares para você começar com consultoria de RH. Se você quer aprender mais, me siga nas redes sociais. Eu estou no Instagram como andressarh.adm.br, que é também o meu site. Eu estou no LinkedIn com o meu nome, Andressa Natalina de Souza. Eu estou no Face, na fanpage, como Andressa RH. Então, me siga nas redes sociais. E, enfim, curta esse vídeo, me acompanhe aqui no canal que eu vou trazer mais informações para você começar com a sua consultoria de RH. Grande abraço. Tchau, tchau.